O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que o costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos nos aproximando sempre mais do tempo pascal. Pensem só, hoje já é o 4º domingo da Quaresma. Semana próxima vamos celebrar o Domingo dos Ramos, depois entramos na Semana Santa, a mais santa das semanas. A palavra de Deus convida-nos a percorrer o mesmo itinerário dos cristãos da origem. Sabemos que na origem do cristianismo as pessoas eram batizadas adultas. Claro, era uma adesão da pessoa à mensagem de Jesus, e quem podia ouvi-la, entendê-la e responder com liberdade eram os adultos. Depois, como eles formassem famílias, então, como era bom o batismo, passaram a querê-lo também para os seus filhos. E assim passou-se também a fazer-se cristãos as crianças. Por isso é que então, para poderem preparar-se, abandonando o paganismo, abandonando a religião antiga, para aderir Jesus Cristo, passavam por uma temporada de preparação. Essa temporada chamava-se de catecumenato, ou seja, um período mais curto ou mais longo, mas não durava menos de anos,
em que a pessoa ia se purificando das antigas crenças ou do modo de pensar pagão e aprendendo a respeito de Jesus e celebrando na liturgia, sobretudo naquelas fases da iniciação. Portanto, todo um processo que acompanhava a vida do cristão, porque a conversão é uma coisa feita aqui de dentro, do coração. Não é algo feito num passe de mágica, num estalar de dedos. Tudo isso para dizer que nós nos encontramos hoje diante de uma verdadeira catequese, daquelas finais que preparavam então o catecúmeno para o batismo. Exatamente esta da cura do cego de nascimento. Vamos prestar bem atenção para os vários elementos que justamente compõem esta catequese. Aqui está dizendo que é alguém que nasceu cego, portanto não tem jeito. Ou seja, quando a gente tem uma cegueira momentânea, periódica, ou mesmo definitiva, mas que a gente enxergou um tempo, pode ser que tenha remédio. Mas uma vez que se nasce cego, fica-se cego a vida inteira. Assim é apresentado esta pessoa, um homem cego de nascença, que é colocado diante de Jesus. Para começar, o evangelista São João já nos dá um primeiro indício sobre aquele que vai trabalhar com esse homem cego. Quem é ele? Ao lermos que ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, quem é acostumado a ler a Escritura Sagrada sabe quem fez isso. Deus fez isso para criar o homem, ou seja, Deus criou o homem da lama, pois aquilo que esta pessoa está recebendo é então uma ação divina. É Deus de novo que está recriando a vida deste cego. Cuspir no chão, fazer lama, usar a saliva, tudo faz referência à criação do homem. Deus formou o homem do barro. Lama e barro faz a gente entender o que quer dizer. Saliva é algo que sai da boca, assim como da boca de Deus saiu a vida que ele soprou naquele boneco de barro e que se tornou um ser vivente. Portanto, o leitor já está aprendendo quem é Jesus. Jesus é Deus. E Jesus recria na força do seu poder divino. Recria este cego. Por que é colocado aqui um cego? Porque o cristianismo sempre viu na luz, sempre viu na iluminação um projeto de vida, uma caminhada de conversão. Quando nós experimentamos a cegueira e depois experimentamos a luz, notamos, pois, uma grande diferença. E agora ninguém mais precisa estar dizendo: olha, cuidado, tem um buraco, olha, não vai bater na mesa, olha aí, tem a porta, olha, ainda tem mais um degrau. Por que não precisa mais ninguém estar dizendo? Porque agora a gente vê, porque agora a gente está com tudo aquilo diante dos olhos. Ninguém mais precisa dizer que está sujo, ninguém mais precisa dizer que aqui tem gente diante de mim, porque eu estou vendo e posso até me irritar com alguém que quisesse insistir. Por quê? Porque eu estou vendo, não precisa dizer que eu estou vendo que tem mais um degrau, que tem um buraco aqui na frente. Assim é com a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Quando nós recebemos a luz,
E essa luz, diz a música, só pode ser Jesus. Quando nós recebemos a iluminação, nós somos capazes de ver a nossa vida. Somos capazes de reconhecer a nossa história, capazes de reconhecer os nossos pecados. Somos capazes de reconhecer o caminho que ainda está aqui diante de nós para ser percorrido, capazes de reconhecer as pessoas, a verdade que se apresenta diante de nós e que por isso mesmo ilumina a nossa vida defeituosa. No caso deste cego, Jesus lhe dá a possibilidade de crer. E é interessante o final da narração, é isso. Acreditas no Filho do Homem? E o cego prontamente responde: quem é, Senhor, para que eu o adore? E diz: é aquele que está falando contigo. E então o cego exclamou: eu creio, Senhor. E diz o evangelista, e prostrou-se diante de Jesus. A prostração, meus irmãos e irmãs, na tradição judaica, só se fazia a Deus. Portanto, o início do trecho, falando de Deus que criou o homem do barro e insuflou-lhe um hálito vital, quando diz Jesus cuspiu no chão, fez lama, com a saliva colocou-a sobre o óleo, os olhos do cego, termina com a afirmação de que aquele cego então realizou, fez diante de Jesus um gesto devido somente a Deus, a prostração. Ora, o catecúmeno, ouvindo isso, sabia então, aprendia, caso não soubesse, que ele estava entrando na sociedade de Deus, ou seja, no cristianismo, na igreja, passava a ser discípulo missionário de Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós também não podemos deixar de pedir a Deus a cura da nossa cegueira, a respeito das coisas que acontecem também ao nosso redor. E aqui já estamos num outro elemento da Quaresma. Ela deve ser também uma abertura de nós para a caridade, para a vida do próximo. E como já foi mencionado no comentário da celebração, a campanha da fraternidade promovida pela nossa igreja no Brasil, esse ano atenta para o problema do tráfico humano. Tráfico humano significa comercializar as pessoas para se obter grandes lucros. E são cerca de 35 bilhões, pensem só, 35 bilhões de dólares, ainda tem mais. O ganho de quem justamente trabalha na exploração de pessoas. Olhem só, com o fenômeno da globalização intensificam-se tráficos de todo tipo e cresce a necessidade de combater essa modalidade de crime. O entendimento da realidade enfrentado pelas vítimas do tráfico de pessoas pode levar a sociedade a ajudar a combater essa modalidade de crime. Para começar, é necessário o cidadão entender que o tráfico humano é um crime organizado, com estrutura sofisticada e capilarizada, quer dizer, muito difundida, favorecendo os serviços dessa natureza. As ramificações são muitas e as rotas existem com braços internos e internacionais, ou seja, os caminhos tomados pelos traficantes costumam sair do interior dos estados em direção aos grandes centros urbanos ou para além das fronteiras, na área internacional, ou seja, já fora do país. E o pior complicador
é a invisibilidade, ou seja, o crime não se torna visível à sociedade, não aparece aos olhos das pessoas, porque as vítimas não denunciam. A campanha da fraternidade, no entanto, propõe-se a ir ao encontro a essa realidade. A Conferência Nacional dos Bispos pede ao povo de Deus um empenho maior para conhecer o problema e apela à solidariedade de pessoas comprometidas com a justiça social para poder interferir positivamente para o enfrentamento concreto ao problema do tráfico humano no Brasil. É preciso clareza das informações e segurança para agir, fortalecendo assim a sociedade e as autoridades constituídas a socorrer com urgência àqueles que sofreram ou estão sofrendo as consequências desse tipo de crime em poder de seus algozes. E todos já sabemos, mas eu vou repetir, coloca-se à disposição dos telefones que a gente pode usar anonimamente para denunciar alguma situação assim que possamos saber, ter perto de nós, enfim, número 100 e número 180, número 100 e número 180. Meus irmãos e irmãs, a Quaresma se torna para nós não só motivo de crescimento espiritual, mas também de libertação social. Um instante de silêncio para que a palavra de Deus e a sua mensagem parem um pouco dentro de nós.